predisposições. E o que eu quero te passar aqui? Eu quero que você entenda a fisiopatogenia da dilatação vulvogástrica e o porquê, através disso, entender o porquê que ela é uma emergência clínica e não uma emergência cirúrgica, tá bom? É uma urgência cirúrgica. Então, o que a gente tem? O que eu quero passar aqui para você, ó? Vamos lá. Fisiopatogenia da dilatação vulvogástrica. Vocês sabem como é que ela acontece? Me conta aí. Vocês sabem o que acontece ali no organismo para a gente ter a dilatação? Aqui, ó, animais de raças menores podem apresentar a dilatação, porém sem a torção. Então me conta aí, você sabe como é que acontece a dilatação vulvogástrica? Não tem a mínima ideia? A dilatação vulvogástrica, né, ela tem diminuído a ocorrência, principalmente aqui no Rio. Creio eu porque a gente tem estado mais... as pessoas têm morado mais em apartamentos, né? E como é uma patologia comum em animais de raças grandes e gigantes, a gente tem a diminuição dessas raças, né? Então, a gente tem muito mais raças menores, né? Bulldogs, Pugs, Shih Tzu, Maltês. Então, a ocorrência da dilatação vulvogástrica tem diminuído, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas, quando acontece, eu sei que a maioria dos veterinários ficam, muitas vezes, sem saber o que fazer, né? Então, o que a gente tem ali na fisiopatogenia da dilatação vulvogástrica, né? Para a gente ter a rotação, o que acontece? A gente vai ter um animal que tem essas predisposições, né? Alguma dessas predisposições. E aí, quando, por exemplo, ele se alimenta muito rápido, e aí ele não sabe se come, se corre, se brinca, a gente vai ter um acúmulo de ar nesse estômago, porque ele está comendo e ele está com a boca aberta, querendo brincar com o tutor, querendo correr, e aí a gente vai ter um acúmulo de comida, da alimentação, mais um acúmulo de ar dessa aerofagia, tá? E aí, devido a alguma alteração, uma alteração em cardio, alguma alteração em piloro, a gente vai ter o acúmulo desses alimentos e desse ar que não vão progredir, não vão passar pelo piloro para ir para o intestino, tá? Então, a gente vai ter um acúmulo de alimento, um acúmulo de ar da aerofagia, um acúmulo de gás da própria fermentação, e isso daí a gente vai ter o quê? Um estômago que ele vai tender a aumentar. Em raças pequenas, normalmente a gente tem somente a dilatação, sem a torção. Em raças maiores, seja porque a gente tem o ligamento gastroesplênico mais frouxo, principalmente em animais idosos, seja porque a gente tem o tórax profundo, onde permite que a gente tenha um maior espaço na cavidade abdominal, a gente vai ter a rotação desse estômago, tá? E quando ele rotaciona no sentido horário. Então, eu tenho o quê? Que o piloro, ele se desloca cranial e ventral, e a cárdia, ela vai torcer passando ali por cima da cárdia, tá? Então, deixa eu te mostrar uma foto aqui, é melhor de explicar também. Vamos botar aqui as fotinhas da fossa. Então, a gente tem essa rotação no sentido horário, tá, gente? Então, ó, aqui, pra gente ver a imagem. Aqui a gente tem a cárdia e aqui a gente tem o piloro. Quando a gente tem o acúmulo de ar, de gás, de alimento, esse estômago ele vai estender e vai chegar um momento que ele vai torcer. Quando ele torce, o piloro, que está aqui embaixo, ó, que é a passagem do estômago para o intestino delgado, ele vai se movimentar nesse sentido. Então, sentido horário, ele vai vir cranial e ventral se sobrepondo à cárdia. Então, ele vem por cima da cárdia, tá? E aí, o que a gente vai ter? A cárdia, ela vai vir no sentido horário, caudal e dorsal, tá? Então, a gente tem esse movimento horário. Quando a gente tem esse movimento horário, a gente vai ter uma obstrução completa ali
da cárdia e do piloro. Então, a gente tem essa obstrução completa da cárdia e do piloro, eu não vou ter eructação, eu não vou ter flatulência, eu não vou ter passagem de alimentos do estômago para o intestino. Então, eu vou ter cada vez mais acúmulo de ar, cada vez mais acúmulo de gás, cada vez mais acúmulo de fluidos, tá? Então, ele tende a distender cada vez mais, e quando a gente tem esse estômago torcido e totalmente distendido, o que a gente vai ter? A gente vai ter a obstrução dos grandes vasos, tá? Por isso que atualmente a dilatação vulvogástrica ela é conhecida como uma síndrome. Por quê? Porque ela vai causar alteração em diversos órgãos do organismo, tá? Então, a gente tem uma obstrução parcial ou total aí da veia cava, da aorta, tá? E da artéria hepática. Então, a veia porta, veia cava e a aorta abdominal, elas vão ser obstruídas quando a gente tem essa dilatação e essa torção, tá? E quando a gente tem a cava caudal obstruída, o que a gente tem? A gente vai ter, ela é responsável por fazer o retorno venoso de todo o sangue da porção caudal do paciente, tá? Então, ela que é responsável por trazer o sangue ali de volta para o coração. Quando eu tenho essa compressão, o que eu tenho? Eu tenho diminuição do retorno venoso, então eu tenho menos sangue chegando no coração. Logo, eu vou ter uma diminuição do volume sanguíneo circulante, eu tenho diminuição do débito cardíaco, tá? Quando eu tenho a compressão da aorta, o que eu vou ter? Eu vou ter a aorta, ela leva o sangue para os órgãos, certo? Então, ela vai estar levando sangue para o rim, para o intestino, para o fígado, para os órgãos abdominais. Se eu tenho uma compressão da aorta, eu tenho diminuição da chegada de sangue em rim, em intestino, em todos os órgãos abdominais, tá? Se eu tenho uma diminuição de sangue chegando nos órgãos abdominais, o que eu vou ter? Eu tenho uma isquemia intestinal, isquemia renal, então eu tenho uma isquemia dos órgãos abdominais, tá? E quando a gente tem a torção do estômago, a gente pode ter também, consequentemente, a gente tem a torção do baço junto, tá? Então, o baço, ele rotaciona junto com o estômago. E a gente pode ter casos que vai ter ali uma obstrução, seja parcial, seja total, ali da artéria e das veias gastroesplênicas, tá? O que vai causar ali uma esplenomegalia, que pode levar a necrose esplênica e até mesmo a avulsão de grandes vasos, e pode ser necessário uma esplenectomia por conta de lesão esplênica ali, de necrose, tá bom? Deu para entender essa fisiopatogenia? Me conta aí se deu para entender ou se ficou confuso. Me conta aí, gente. Então, ó, o que a gente tem? Fisiopatogenia. Então, a rotação do estômago no sentido horário. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter piloro rotacionando no sentido cranial e ventral, e a cárdia rotacionando no sentido caudal e dorsal, tá? A gente vai ter a oclusão dos grandes vasos, que vão ser esses vasos aqui. Então, a gente vai ter compressão da veia porta, onde vai ter diminuição da eliminação de toxinas pelo fígado, pode levar à endotoxemia, tá? Diminuição da pressão arterial e do débito cardíaco. Compressão da veia cava e da veia porta, diminuição do retorno venoso. Compressão da artéria aorta caudal. Isquemia renal e intestinal e torção esplênica concomitante, tá? Então, a gente tem diversas alterações no organismo de um paciente com dilatação, com torção vulvogástrica, tá? E é por isso que o quê? A gente tem um paciente com pressão arterial alterada, débito cardíaco alterado, bradicardia, abdômen agudo, dor abdominal intensa, tá? Então, você precisa o quê? Estabilizar essas questões, esse débito cardíaco, essa pressão,
para depois entrar com esse paciente para a mesa cirúrgica, para a cirurgia, tá? Por quê? Porque senão ele pode vir a óbito no momento que você induz esse paciente para a cirurgia. Então, eu quero que você entenda isso, que a gente tem uma rotação do estômago em sentido horário. Então, a gente tem o piloro, que ele vai vir cranial, uma cardia que vai vir caudal, e a gente vai ter essa obstrução da cardia do piloro, então a gente não vai ter nem ar saindo pela aerofagia e nem ar ou conteúdo seguindo pelo piloro em direção ao intestino, e aí isso vai aumentando cada vez mais o estômago, causando a compressão dos grandes vasos, compressão diafragmática também, tá? Então, o paciente que também tende a ter dificuldade respiratória, tá? Então, eu tenho diminuição do débito cardíaco, diminuição do retorno venoso, diminuição da pressão arterial, eu tenho endotoxemia, eu tenho isquemia dos órgãos, porque eu não tenho sangue chegando nos órgãos abdominais, tá? Então, eu não tenho sangue chegando, não tenho sangue voltando, eu não tenho toxinas sendo eliminadas, tá? Então, eu tenho um paciente que ele vai apresentar diversas alterações no organismo, tá bom?